da terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês essa noite. Feliz pela oportunidade, hoje daremos início ao nosso culto de oração. Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer estar com vocês na direção desse culto de oração. Agora vamos estar com uma oração com o irmão Leonardo. Amém. Oremos, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estar reunido em Teu santo nome, Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Agradeço pela vida de cada irmão da nossa igreja.
Também quero lhe pedir, Senhor, por cada liderança da nossa igreja, Senhor, cada família, Senhor, continua nos guardando, nos protegendo, Senhor, de todo o mal, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Agora vamos ter uma palavra, tá? Que se encontra em Mateus 6, de 7 a 8. E orando, não useis de vós repetição, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que se dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar.
referente a missões nacionais. Tema: Porque Ele me amou. Divisa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar e de confiar, que Deus sempre cumpre o que nos diz, em toda circunstância, graça e força nos dará. Para que o mundo creia e de pregar a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará. Pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão. Agora teremos um momento de intercessão onde a irmã Adriana estará orando pelos seguintes motivos: pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pela família, pela liderança da nossa igreja, pela nação, pelo sustento, pela gratidão e o cuidado que o Senhor tem conosco. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço-lhe, Senhor, pelos profissionais da linha de frente, Pai. Esteja, Senhor Jesus Cristo, com eles, Pai amado, Deus querido. E esteja também, Senhor Jesus Cristo, com nossos pastores, Deus. Ó Deus amado, Pai querido, olhar pela nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Entregamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, as famílias, Deus. Entregamos os enfermos da nossa igreja, Senhor. Esteja, Senhor, conosco, Pai. Esteja cuidando das almas, Senhor Jesus Cristo. Esteja, Senhor Jesus Cristo, levando e trazendo a gente por onde nós estivermos, Deus. Oh, Pai amado, Deus querido, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada de desânimo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Por que esse medo? Aquieta esse coração, porque teu Deus tem respostas para as suas orações. Ei, nada de desânimo. O Senhor tem cuidado de você. Erga a tua cabeça. Deus é contigo. Pois ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da sua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exulta, ó crente, exulta. Ao Salvador bendiz. Por ele protegido, és livre e és feliz. No mais, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Agora teremos um momento da palavra, onde meditaremos no livro de Jó, capítulo 5, versículo de 8 a 11. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra, e envia as águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Agora passaremos a palavra para o mensageiro da noite. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Fragoso, demais amigos que nos acompanham pela internet, a minha oração é que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente e que Ele possa falar através de sua palavra que será lida e explicada. Eu quero compartilhar nesta ocasião o texto que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Que Deus, portanto, abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Amém. A palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas, principalmente para que nós não venhamos nos envolver com falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo tinha uma certa preocupação com os crentes nesta igreja local. Havia vãs filosofias, ensinamentos outros que estavam entrando em choque com a palavra de Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo vai exortar os crentes a viver a verdadeira fé em Cristo Jesus e não depositar a fé em vãs doutrinas. O apóstolo Paulo então evoca no capítulo 6, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. É bom que se diga que quando a pessoa recebe Jesus como Senhor de sua vida, ela quer dizer que Jesus é a suprema autoridade e, por tabela, o seu mestre. O ensino de Jesus sempre está atrelado à sua pessoa. Logo, quando a gente recebe a pessoa de Cristo Jesus, nós vamos assimilar também o seu ensino ou a sua palavra. Não há uma separação, não é algo estanque. É algo que está sempre unido à pessoa de Cristo, conforme é revelado no Novo Testamento, com os seus ensinamentos. E receber a Cristo Jesus como Senhor é receber pela fé como Salvador de sua vida, da sua alma. Receber a Cristo é crer nele
crer na pessoa bendita de Cristo Jesus. E a pessoa crer mediante uma fé. A fé autêntica ou a fé evangélica é o olho da alma, que vê a beleza, a glória, a plenitude e a adequação de Cristo Jesus. Essa fé verdadeira faz com que a pessoa venha enxergar a grandeza que há em Cristo Jesus, o esplendor, a majestade, enfim, venha reconhecer o senhorio dele e assim por diante. Então, ao invés de nós termos uma visão um tanto debilitada, mas pela fé, nós vemos como Jesus de fato é, como o Filho de Deus e o próprio Deus vindo ao mundo através da encarnação, a qual ela nos é mencionada pela palavra de Deus e muitas vezes explicitada nas mensagens. A fé verdadeira é aquela que recebe o Cristo por inteiro, a sua pessoa divina, mas também a sua humanidade. Cristo é 100% Deus, Cristo é 100% homem. Ao assumir um corpo físico, um corpo, portanto, humano, ele não recebe a natureza pecaminosa. Logo, não há pecado na humanidade de Jesus. Ainda assim, ele foi, de uma forma legítima, provado ou tentado. Ele sentiu dores, ele sofreu de fato, ele tinha fome, sede e assim vai. Mas quando a gente recebe Cristo por inteiro, a gente recebe Ele com todos os seus ofícios. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os ofícios de Cristo, que é o ofício de profeta, sacerdote e rei. E particularmente quando a gente recebe Cristo Jesus, o Senhor, a gente vai recebê-lo como Salvador e Redentor. É importante, segundo o apóstolo Paulo, receber a Cristo Jesus, o Senhor, tendo-o como autoridade suprema da nossa vida, para assim, ou desse modo, também nele andar. Quando a Bíblia fala sobre essa expressão andar nele, ou nele andar, indica um modo de vida. O andar de Cristo é diferenciado. O nosso andar também deve ser. A gente deve imitar os passos do nosso Mestre. A gente precisa propagar os ensinos que ele nos deixou. A gente tem que vivenciar, encarnar o Evangelho, o qual foi proclamado pelo próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, desta feita, aqui o sentido é de viver e agir inteiramente sob a influência da concepção que a pessoa tem de Jesus como Senhor e Salvador quando abraçou pela fé a pessoa de Cristo. Parece que o apóstolo Paulo está querendo que a gente venha retomar aquela lição que nós tivemos quando Cristo Jesus nos apresentou e, portanto, ofereceu a dádiva da salvação. Pela fé nós recebemos Cristo Jesus e foi outorgada a salvação através dele, e antes disso nós estávamos sem esperança, mas passamos a ter essa esperança porque passamos a estar reconciliados com Deus através de Cristo, enfim, mostrando que de fato a nossa vida é diferente, ou, numa linguagem bíblica, a pessoa se torna uma nova criação ou criatura e anda em novidade de vida. Mas andar nele, isto é, andar em Jesus, é viver essa vida de modo diferente, é deixar que Cristo venha regular toda a nossa conduta. Se nós andávamos para esta direção, agora a gente se converte e vai para uma direção oposta, mostrando assim que Deus de fato operou uma mudança poderosa na nossa vida. E é isto que Deus faz com aqueles que recebem o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus de fato transforma a pessoa como um todo. O resultado de receber Cristo Jesus e de andar nele é andar na doutrina de Cristo.
permanecer nela e cada vez mais ter um conhecimento aumentado de seus ensinamentos. Todas as vezes que nós olhamos para Cristo Jesus com os olhos da fé, nós vamos ver essa grandeza de Deus na pessoa de Jesus e vamos ficar maravilhados, quando não extasiados, porque a palavra de Deus ela é extraordinária. E aqui, o que a gente faz? A gente sempre olha para Ele. Enquanto os nossos olhos estão fitos em Jesus, nós vamos nos apoiar somente nele. Nós vamos extrair ou tirar dele toda a graça, toda a força. Tudo aquilo que a gente obtém dele faz com que a nossa vida seja viável e que a gente possa viver de uma maneira diferente e como testemunha autêntica de Jesus aqui na Terra. A gente obtém dele nesse caminhar, quando nós estamos realmente andando e vivendo nele, isto é, em Cristo, a gente obtém a direção e também a ajuda. No versículo número 7, o apóstolo Paulo utiliza duas metáforas. A primeira decorre da palavra arraigados. A ideia aqui é fazer enraizar, fixo firmemente, não é uma redundância, é uma coisa fixa e firmemente. Esse fazer enraizar dá a ideia de um fato permanente, enraizado. Então, o apóstolo Paulo diz que nós temos que receber Cristo Jesus como Senhor e andar nele, arraigados em Cristo Jesus, enraizados em Cristo. A ideia dentro dessa metáfora é como se nós fôssemos plantio do Senhor. A igreja, os crentes são plantios do Senhor, faz parte de uma plantação divina. E nós seríamos como árvores da justiça. Não que a justiça seja própria, mas a justiça que é decorrente dos méritos de Cristo em nós. E nesse sentido, como árvores de justiça, Cristo é a base para as raízes abaixo. Então, na base, isto é, em Cristo, onde vai brotar e vai possibilitar que nós, como crentes, como árvores de justiça, venhamos estar repletos de frutos também de justiça. Essas boas obras, essas atitudes, todo esse falar, esse modo diferenciado, regulamentado pela vontade de Deus, é mediante essa ação divina e porque nós estamos baseados, isto é, nós temos Jesus como a raiz principal e consequentemente nós vamos evidenciar essas coisas boas as quais eu mencionei. Então a primeira metáfora é no tocante à questão da plantação, porque fala que nós devemos estar arraigados em Cristo Jesus, mas a outra metáfora, que é no campo da construção. O apóstolo Paulo diz que nós somos arraigados, isto é, enraizados em Jesus, mas também edificados nele. Note bem, eu disse que Jesus é a base para as raízes abaixo. Mas agora, no outro exemplo, o apóstolo Paulo que diz que Jesus é o alicerce e nós somos edificados nele, ou seja, por cima. Na primeira figura, Jesus é a base e nós somos as raízes abaixo. Mas agora, nessa outra figura, Jesus continua sendo a base, o alicerce, a fundação, mas nós estamos por cima, não porque somos superiores ou porque somos melhores, mas é porque Deus vai construindo, vai criando hábitos novos, valores novos, enfim, incutindo seus ensinos na nossa mente, nós vamos sendo edificados, construídos dia após dia. E é uma coisa interessante, é que o verbo edificados na língua grega indica aqui o tempo presente.
mostrando que é um processo contínuo. Se o alicerce, que é Cristo Jesus, é fixo, é forte, é seguro, inabalável, e nós estamos em cima dele, mas dia após dia o Senhor continua trabalhando na nossa vida. Essa é a ideia bíblica, é a ideia que o texto no grego, koiné, nos mostra, que é um processo contínuo. Cristo é o alicerce para a construção acima. Além dessas duas metáforas, que nós estamos enraizados ou arraigados e edificados nele, diz a palavra de Deus que nós somos confirmados na fé. A ideia de confirmados na fé aqui pode ter vários sentidos, como o sentido de ratificar, de garantir, mas provavelmente o que mais se aproxima é de ser estabelecido na fé. E, uma vez mais, o tempo presente no grego mostra que é uma ação de continuação. Continua ainda em progresso, ou seja, nós estamos confirmando dia após dia a nossa fé. Quando eu penso isto, a luz da palavra de Deus, a ideia é que nós estamos sendo mantidos firmes. Essa é a ideia, nós estamos sendo confirmados, estabelecidos, mas sendo mantido firme dia após dia. Não obstante, a sermos arraigados nele, edificados neles e confirmados na fé, diz mais a continuação do versículo: assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Como fostes ensinados? Epáfras foi um dos pastores, se não o primeiro pastor desta igreja. Ele teve sucessores, mas o apóstolo Paulo está apelando aos crentes daquela igreja para lembrar dos ensinamentos recebidos da parte de Epáfras. Epáfras era uma pessoa fiel, era um fiel ministro do Senhor, era alguém com uma moral ilibada, era alguém que tinha fidelidade às Escrituras, alguém que tinha lealdade com a pessoa de Cristo Jesus, e era justamente um dos líderes dessa igreja. Houve outros líderes, mas o apóstolo Paulo evoca e faz com que as pessoas venham reportar, né, aos seus líderes, tudo aquilo que foi ensinado quando a igreja foi organizada, quando eles foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo queria que a igreja tivesse uma atitude de reter a doutrina que recebeu do seu pastor. Vez ou outra, alguém ouve outras vozes senão a voz do seu pastor, e às vezes toma decisões precipitadas ou equivocadas, e depois, quando se aproxima do pastor para resolver uma situação que foi criada e que agora está realmente em grande dificuldade. Mas se nós buscarmos nossos pastores, homens de Deus, pessoas que estão à frente do rebanho, que realmente se preocupa conosco, e buscar para receber orientação, para, enfim, receber ensinamento, receber a instrução espiritual, a demonstração, quando não disciplina ou correção, mas nós vamos estar debaixo de pessoas que estão submissas a Deus, as quais foi colocado pelo próprio Deus justamente para isso, para aperfeiçoar os crentes em Jesus, que estão sendo colocados para que a igreja toda seja edificada. Por isso que nesse tempo de tanta mídia, de rede social, onde nós temos acesso a tantos líderes religiosos, às vezes pode ficar um tanto confuso. Por isso que é bom, vez ou outra, desligar um rádio ou a televisão, ou quem sabe, deixar de logar na internet para ir à igreja e ouvir o seu pastor, ouvir o que Deus tem para a igreja local de maneira específica. E Paulo fala em relação ao Epáfras, ou seja, aqueles crentes deveriam reter aquilo que recebeu do seu líder. Eu sei, meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando, que tem muita coisa boa
nas outras igrejas, temos líderes sérios, comprometidos, porém, há alguns que vão deturpando o Evangelho de Jesus, dilui esse Evangelho. Alguns outros vão disseminando heresias, conteúdo que vai deturpando a palavra de Deus. E isto não é nada bom para a nossa edificação, tampouco para o corpo de Cristo, a igreja local. Por isso que é bom a gente atentar para os nossos líderes. Graças a Deus, eu tive excelentes líderes e os quais pude seguir as suas orientações, e as poucas coisas que eu transmito em termos de conhecimento são adquiridas por esses homens de Deus. Deus colocou homens e mulheres para ser bênção e estar sempre nos orientando. Inclusive faço menção de uma irmã pregadora chamada Leiga, que a gente chama de Leiga, né? Pregadora Leiga, que ela acompanhou meus passos na pregação, e particularmente foi o meu primeiro culto, a minha primeira pregação foi no culto no lar, mas ela disse para mim algo que eu não esqueço. Gustavo, ela disse, quando você pregar, saiba de uma coisa, o pregador tem que se esconder, ficar atrás da cruz, para que as pessoas só vejam Cristo Jesus, só tenham essa mensagem salvífica, essa mensagem salvadora a partir da cruz do Calvário, mas nunca que as pessoas venham focar e fitar os seus olhos no pregador, porque o mais importante é a mensagem de Deus. São coisas simples, mas que eu aprendi com pessoas que lá no início da minha vida cristã pararam, estiveram ao meu lado e me ensinaram. E hoje o que eu faço é isto: transmito a palavra de Deus dessa maneira, mas o meu objetivo é único: apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Se você, meu ouvinte, teve um conhecimento aumentado ou ampliado da palavra de Deus, é isto que eu desejo. Se você teve uma compreensão melhor da palavra do Senhor, é isto que está em meu coração. Fazer com que as pessoas venham conhecer esse Deus da Bíblia, mas também ter um relacionamento com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado para que os crentes não dessem ouvidos a falsos mestres e a doutrinas contrárias por eles, que eram ensinados por eles. Por isso, ele fala confirmados na fé ou estabelecido na fé. Existem duas possibilidades, pelo menos. É que essa confirmação na fé era na fé de Cristo ou na doutrina de fé a respeito dele, de Cristo. De uma forma ou de outra, quer na pessoa de Cristo ou na doutrina, nós não vamos fazer uma dicotomia, uma divisão, uma separação. Vamos colocar tudo dentro do mesmo pacote. Nós temos que ser confirmados na fé, tanto na pessoa de Cristo quanto na sua doutrina. Eu quero finalizar dizendo que nós somos exortados pela palavra de Deus a estarmos arraigados, isto é, enraizados, mas também alicerçados em Cristo Jesus e na sua doutrina que nós recebemos desde quando nós nos convertemos. Ou seja, quando nós tivemos essa primeira experiência com o Senhor, quando fomos regenerados, isto é, nascemos de novo, quando fomos justificados pela fé e assim por diante. Nós temos que reter a verdade em referência à existência divina e perfeições. Capítulo 2, versículo 1 e 2 deixa bem claro isto: pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Sempre vai haver, irmãos, riscos das pessoas serem desencaminhadas do Evangelho por palavras atraentes ou engenhosas. Mas se nós tivermos
essa atitude de não apenas receber a Cristo, mas conceber os seus ensinamentos na nossa mente e no nosso coração, nós não vamos ceder, nós não vamos ser levados para lá ou para cá pelos ventos de doutrinas, porque nós estamos em Cristo. Estar em Cristo envolve a questão da instrumentalidade e da posição, mas significa também uma relação de repouso, ou seja, a pessoa que está em Cristo Jesus, ela pode descansar. Cristo é uma pessoa segura, em Cristo há confiança, e por isso a pessoa pode repousar, ela pode realmente ficar despreocupada uma vez que ela esteja em Cristo Jesus. É porque em Cristo Jesus que vai derivar toda a vida, toda a nutrição, toda a fecundidade, toda a graça e perseverança. Até essa perseverança é perseverança nele. Nós não perseveramos em nós mesmos, nós perseveramos em Jesus. É bom que a gente aprenda que a perseverança que nasce não da fraqueza humana, mas na força divina, na força de Cristo Jesus. E Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Então, até mesmo a nossa perseverança, a perseverança que nós temos é em Cristo. Nasce da força, não da nossa fraqueza. E a gente aprende também a continuar colocando a nossa ênfase da salvação em Jesus. Nós não somos salvos porque somos bons, porque demos um jeitinho brasileiro. Não. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Salvos pela graça, salvos pela fé em Cristo Jesus, na pessoa certa, na pessoa bendita. E nós vamos, então, construir a nossa fé, uma fé genuína, não uma fé onde há resquício de misticismo, de crendices, nada disto, mas atrelado a uma esperança de glória eterna inteiramente sobre Ele, sobre Jesus. Que Deus possa fazer com que cada um de nós venhamos sempre reter a verdade evangélica mediante a leitura, a meditação e o estudo da Palavra de Deus, que nós venhamos demonstrar dia após dia a nossa lealdade ao Senhor, mantendo um relacionamento não apenas tranquilo, onde nós repousamos em Cristo, onde nós temos a absoluta ou completa segurança, mas onde nós somos, ou estamos, melhor dizendo, arraigados e também edificados na pessoa de Cristo. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.